estes recursos financeiros da União Europeia são determinantes para o desenvolvimento económico, social e cultural do país. Se houver, de facto, fraude com fundos europeus, os principais prejudicados são os contribuintes portugueses. O sistema de reporte que nós temos da fraude não é fiável e a realidade não é aquela. Não faz sentido investir e depois não se rentabilizar. Aquilo foi um dinheiro gasto para estar lá a estragar-se dia após dia e ninguém usa o dinheiro que foi metido, que é nosso. Um investimento de quase 372 mil euros, comparticipado pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas em cerca de 279 mil euros e quase 93 mil euros por fundos públicos nacionais. Cerca de 4 anos depois de concluídas as obras, o estaleiro de reparação de embarcações de pesca do Cabedelo, em Viana do Castelo, continua fechado. Infelizmente é o que a gente vai sabendo no dia-a-dia, é que são estes investimentos que são realizados e que são centenas de milhares de euros e que não têm utilidade absolutamente nenhuma, portanto é sempre um dinheiro que é desperdiçado dos fundos comunitários, não é? E que de facto não sabemos o que é que eventualmente vai acontecer no futuro. A entidade promotora foi a Sociedade Polis Litoral Norte. O objetivo foi a modernização do estaleiro, dado o seu estado avançado de degradação, que começava a comprometer a capacidade de serviço em tempo útil à comunidade pescatória, como se pode ler na descrição do projeto. A questão é que, de facto, ele nunca foi utilizado, nem as próprias entidades que requalificaram aquele edifício, ninguém faz uma manutenção, ninguém tem um cuidado para que, de facto, aquilo mantenha em condições para não se deteriorar com o tempo. A Sociedade Polis fez ainda questão de documentar o local do investimento com imagens aéreas antes do início da intervenção da obra. Mas apesar da urgência invocada, o estaleiro continua fechado e a degradar-se, como se pode ver nestas imagens a que o Linha da Frente teve acesso. O último e alegadamente o único carregamento do extintor foi feito em 2019, ano em que a obra foi dada como concluída nos documentos oficiais. O problema é que, de facto, os fundos deviam serem gastos, mas serem utilizados, não é? E que fosse um projeto que desse garantias e que fosse uma mais-valia para, neste caso aqui, para a frota pesqueira, não é? Fazia todo sentido que assim fosse. Acho que não faz sentido investir e depois não se rentabilizar. Aqui em Viana, neste momento, só eu é que existo na construção naval, na parte artesanal, que não existe mais ninguém. É o único estaleiro que existe em ativo, é este. Aquilo foi um dinheiro mal gasto, se calhar se fosse conversado com alguém que estivesse dentro do assunto e criasse condições para se poder realmente exercer a construção naval lá, com uma rampa varadoura que tivesse essas condições que desse para puxar barcos grandes, barcos de grande porte para cima para se fazer outros trabalhos, se calhar seria ativo. Agora, neste momento, da maneira que aquilo está feito, só para o recreio e pequeno porte, que de resto não existe para mais nada. Aquilo não dá para fazer mais nada senão isso. A rampa que eles têm lá colocada não serve para mais nada. Aquilo é impossível encalhar um barco dos nossos costeiros lá naquela rampa. Faz parte dos bancos, das costas, de encostarem dentro do veleiro. Luís Ferreira é construtor naval há 24 anos em Viana do Castelo. Está neste espaço arrendado há vários anos e até queria um local melhor. Chegou a ser contactado para ficar no novo estaleiro, mas não aceitou, pois a área não serve para exercer o seu trabalho. Se calhar, na altura, tivessem
entrado em contacto e pedissem uma opinião se aquilo seria rentável para mim, que era o único já na altura que existia, seria rentável para mim, se calhar podíamos ter entrado em algum consenso e ajustar a área, poderia dar ou não dar, ou então arranjarmos local noutro sítio que não pudesse ser acessível para poder trabalhar e exercer a função que quisesse. É de necessidade para a cidade, porque temos uma zona pescatória, temos um porto pescatório, faz falta um estaleiro na cidade de Viana do Castelo. Não haja dúvidas que a gestão de dinheiro tem sido mal feita nesse ramo. Bem-vindas e vamos começar. Penso que se calhar a Lénia podia dizer aqui um bocadinho o que é que hoje podemos tratar. A má utilização dos fundos europeus, as irregularidades ou a fraude têm sido tema de debate há vários anos. Estes recursos financeiros têm um objetivo muito concreto. É contribuir para o desenvolvimento económico, social e cultural do país. Portanto, e é esse desenvolvimento económico que nós já perdemos cada vez que há uma situação que pode não ser fraude, pode ser apenas um projeto mal aprovado, que não tem nenhum interesse, que não vai contribuir nada para aquilo a que diz que vai contribuir. E, portanto, a nossa preocupação é contribuir para a boa utilização dos recursos financeiros da União Europeia. A Procuradora-Geral Adjunta é considerada uma das maiores especialistas do Ministério Público no combate à má utilização dos fundos europeus. Um estudo recente, iniciativa do grupo Think Tank da Procuradoria-Geral da República, criado em 2020 para o conhecimento da fraude nos fundos estruturais em Portugal, encontrou enormes falhas, a começar pelo insuficiente cruzamento de dados das diversas entidades oficiais. O sistema de reporte que nós temos da fraude através do IMS não é um sistema que garanta, do meu ponto de vista, a integralidade da informação. Não é fidedigno. Ou seja, não se pode continuar hoje a dizer tranquilamente e a querer fazer crer que os números de reporte das irregularidades e das fraudes em Portugal são aqueles que resultam do sistema de reporte do IMS à Comissão Europeia. Perguntar-me-á, eventualmente, mas são mais do que aqueles? Eu vou dizer, aqueles não são. Aqueles não são seguramente. E a mim o que me preocupa é isto. Não é tanto a quantificação para cima ou para baixo. É que aquele sistema de reporte não é fiável e a realidade não é aquela. Em entrevista exclusiva ao Linha da Frente, Ana Carla Almeida diz que qualquer estratégia de ataque será ineficaz se não se tiver uma avaliação exata da realidade. E diz que Portugal perde 2 vezes quando não consegue recuperar fundos mal aplicados. Perdemos uma vez, é o dinheiro que não é utilizado para o desenvolvimento do país. Perdemos. E depois perdemos adiante quando aquele dinheiro, aqueles valores que estão ali em causa, e muitas vezes são realmente quantias muito consideráveis, são devolvidas à Comissão Europeia por compensação do Orçamento de Estado. Estamos nós, cidadãos contribuintes, a responder por essa despesa errada que nunca devia ter acontecido e que aconteceu. Portanto, perdemos 2 vezes. Perdemos primeiro porque o dinheiro foi mal utilizado e perdemos depois porque somos chamados a responder por essa despesa indevida. E isso é uma coisa que a mim me preocupa bastante. E vamos começar, como nós começamos sempre, com um momento artístico. E são sempre momentos em que nós divulgamos projetos cofinanciados por fundos europeus. E, portanto, é também uma maneira de divulgar formas positivas de boa utilização de recursos financeiros da União Europeia. E eu vou partilhar então convosco o vídeo. O projeto é uma grande homenagem aos compositores que perderam a vida demasiado cedo. O grupo Think Tank reúne-se frequentemente com diversas entidades da estrutura de governação, universidades, Polícia Judiciária, Organismo Europeu de Luta Antifraude, entre outras. Não tem caráter deliberativo, mas pretende contribuir para a melhor utilização dos recursos financeiros da União Europeia. Muito bem, o relatório é um relatório muitíssimo extenso, aliás, eu partilhei convosco o relatório. O estudo que dinamizaram para o conhecimento da fraude nos fundos estruturais em Portugal foi realizado por uma equipa de ciência de dados do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, com a colaboração de investigadores da nova SBE. O acesso aos dados e a sua qualidade limitaram as conclusões do estudo. Muito bem. Essa qualidade de dados tinha a ver com a ausência de determinados campos preenchidos na plataforma. O IMS é a plataforma que a Inspeção-Geral de Finanças utiliza para reportar as irregularidades e as fraudes à Comissão Europeia.
porque é a entidade que tem essa obrigação legal de o fazer. Portanto, falta de preenchimento de determinados campos, informação que era remetida para anexos que não constava dessa plataforma, portanto, o que também dificulta, não digo que os anexos não existam, digo é que não estão lá e, portanto, dificulta o acesso à informação. Os regulamentos da União Europeia obrigam os Estados-membros a comunicar em situações de irregularidades, suspeitas de fraude e fraude lesivas dos interesses financeiros. Este reporte é feito trimestralmente pela Inspeção-Geral de Finanças ao OLAF, o Organismo Europeu de Luta Antifraude, através do IMS, o Sistema de Gestão de Irregularidades. A plataforma tem lá um conjunto de dados alargado, sendo que alguns são aqueles que são absolutamente necessários para quem os vai utilizar, ou seja, para o OLAF. E, portanto, são esses dados que a IGF, recebendo-os das autoridades de gestão, insere na plataforma. Ao longo dos anos, e temos muitos anos de prestação de informação ao OLAF, por esta via, pelo IMS, e nunca nos chamaram a atenção que os nossos dados são curtos, são insuficientes, não traduzem a realidade. Nunca fomos chamados a atenção por isso, portanto estamos tranquilos. Em entrevista exclusiva ao Linha da Frente, o Diretor-Geral de Finanças vai mais longe e diz que deveria ser criado um mecanismo nacional para a fraude, tal como existe para a corrupção. Eu, se calhar, concordo com aqueles que dizem que esta Estratégia Nacional Antifraude deveria ter outro contexto, deveria ter outra abrangência. E eu concordo com isso. Agora, essa abrangência não pode ser atribuída à Inspeção-Geral de Finanças, que não tem competências para tal. Somos um órgão administrativo e é no campo administrativo que estamos a trabalhar. A quem é que tinha que ser atribuído, então? Tinha que ser atribuído, muito provavelmente, a um MENAF. Agora estou a inventar. Não é? Muito provavelmente deveríamos ter um órgão independente que fosse responsável. E esse órgão faria muito provavelmente, seguramente, uma estratégia nacional antifraude diferente, com vários interlocutores. A grande dificuldade de acesso a dados anteriores a 2006 levou a que o estudo para o conhecimento da fraude incidisse apenas nos casos ocorridos em 2 quadros de apoio. O Quadro de Referência Estratégico Nacional, CREN, entre 2007 e 2013, e o Portugal 2020, entre 2014 e 2020. Considerando todas as situações irregulares reportadas, registaram-se 2.709 casos no sistema IMS relativos ao CREN e 1.320 casos para o PT 2020, sendo que 97% dos casos nos 2 períodos de programação são de irregularidades administrativas. De um total de 137 casos de fraude, apenas 2 casos foram dados como fraude comprovada no CREN, correspondendo a um montante irregular de 200 mil euros. Acredita nisto? Que realmente só houve 2 casos de fraude comprovada neste período? É assim, eu não lhe posso... Se me pergunta assim, acredita nisso? Eu respondo-lhe que não. Certo? Agora, eu só consigo responder pelos dados que me foram transmitidos. São os dados oficiais, não é? Portanto, nenhuma das entidades... Se a totalidade das situações não é detectada e, portanto, não é transmitida, é impossível trabalhar com dados que não existem, certo? Portanto, estes são os dados possíveis e aí o OLAF faz, digamos, o trabalho que pode com estas várias fontes de informação que tem. Ainda de acordo com o estudo para o conhecimento da fraude nos fundos estruturais em Portugal, os 135 casos de suspeitas de fraude no CREN e PT 2020 envolvem um total de cerca de 198,5 milhões de euros de despesas irregulares. Os esquemas de fraude são cada vez mais complexos para serem eficazes na obtenção dos resultados, não é? Também há recursos financeiros de alguma complexidade e que, portanto, também se aperfeiçoam para conseguirem os objetivos que pretendem, não é? Que é, no fundo, a obtenção indevida de recursos a que não teriam direito. E, portanto, para o conseguirem, se os sistemas de controle também se vão aperfeiçoando e, portanto, quem quer obter esses recursos de forma ilegítima, o que vai fazendo também é criando formas sofisticadas de garantir a obtenção desses recursos de forma ilegítima, não é? O modelo de governação dos fundos é complexo
e diferente para os vários períodos de programação. Mas quem quiser candidatar-se individualmente tem que ser um especialista na matéria para perceber centenas de páginas de legislação, formulários e usar plataformas digitais que são muito difíceis de entender. Caso contrário, terá que contratar um consultor para lhe simplificar a tarefa. Boa tarde. Quem vai fazer uma candidatura, de facto, vai se deparar com uma realidade complexa e daí que muitas vezes precise de consultores para os apoiar na preparação dessas candidaturas. Rita, vamos ver a proposta? Pode ser? Eu, quando estou a fazer uma candidatura, eu tenho não só que saber as regras daquele aviso, mas depois vou-me deparar com regras relativas a outras dimensões que impactam o investimento que eu vou fazer. Mandamos o draft e depois abrimos o... E mais tarde manda-se a final. Fazemos a independência. Às vezes não há tanta divulgação, se calhar, dos sites onde são publicitados os apoios, etc. E as pessoas não estão tão alerta. Francisca Milton Pereira, consultora há mais de 20 anos na área dos incentivos financeiros e fiscais, chama a atenção para os diferentes critérios de avaliação. Vamos pensar em alinhamento estratégico com aquilo que são as linhas definidas para a região ou para o país. Há um avaliador que entende que um determinado investimento tem um alinhamento, sei lá, que vale 5 pontos, e outro que se calhar é o mesmo projeto, um projeto muito idêntico, que acha que são 3. Porquê? Porque isso depende da avaliação daquela pessoa específica. E um vai ter dotação e vai ser apoiado e o outro pode não ser apoiado. Tem que haver esta harmonização quando estamos a avaliar projetos. Há centenas de empresas de consultoria que oferecem serviços para ajudar na elaboração e submissão de candidaturas a fundos europeus. Os preços praticados podem variar significativamente dependendo do nível de serviço e da complexidade do projeto. Há honorários que são fixos e variáveis, e aí já há uma componente que é uma percentagem, digamos assim, do apoio que a empresa vai obter, no sentido de estimular mais o consultor a conseguir colocar os seus melhores recursos e apresentar uma melhor candidatura. E noutros casos, que não é o nosso, há honorários totalmente variáveis. Quer dizer que um beneficiário vai recorrer a uma consultora ou até já tem dentro da sua própria instituição, dentro da sua própria empresa, tem um departamento que decifra o que é que isso quer dizer e está mais habilitado a candidatar-se a determinados incentivos. Uma outra empresa que se calhar até precisaria mais desses incentivos para um boost no seu desenvolvimento económico, não está em condições de o fazer e, portanto, não vai conseguir com sucesso aceder a esses incentivos. Portanto, há aqui claramente um fator de desigualdade em função dessa linguagem. Ora, tem que ser as entidades, que são as entidades de gestão, e até a partir mesmo dos próprios regulamentos, esse esforço tem de ser feito e não há aqui nenhuma impossibilidade disso. Para muitas empresas, este pode ser um obstáculo por não terem recursos financeiros disponíveis. Se a empresa paga a um consultor para fazer uma candidatura, porque é que essa candidatura não inclui, digamos, um apoio de consultoria ao desenvolvimento e à estratégia da empresa? Porque é que não inclui, digamos assim, um estudo de mercado? Mas o que os fundos dizem é tudo o que é feito antes da candidatura não é elegível. O trabalho tem de ser feito previamente. E muitas empresas, nomeadamente as pequenas e médias empresas, não têm capacidade para financiar esses custos de uma forma clara e da forma que devem ser feitos. Vítor Cardial, presidente da Aconsultip, a Associação de Consultores de Investimento e Inovação de Portugal, diz que a burocracia excessiva pode resultar em processos lentos e muitas vezes desmotivadores para a execução dos projetos. Em Portugal existe neste momento uma preocupação legítima de transparência, rigor, etc., mas baseada numa burocracia que é claramente castradora da execução, do desenvolvimento, etc. E isto é um problema que nós tardamos em encarar de frente. Ou seja, é preciso, de facto, simplificar as coisas, porque isto parece que cada vez que se faz qualquer coisa inventam-se 10 novos documentos.
Face à pandemia e a todo o impacto que teve na economia, houve necessidade de se criar um instrumento comunitário que atenuasse os efeitos da crise a nível económico e social. Neste contexto surgiu o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, com um período de execução até 2026 e que tem estado no centro das atenções. O que aconteceu com o PRR foi que houve um conjunto muito vasto de funcionários públicos que foram chamados a desempenhar funções para as quais não estavam capacitados no âmbito dos fundos. Aquelas pessoas precisam mesmo de uma formação específica para esta área. Um funcionário público que teve toda a sua vida e fez a sua carreira fora da área dos fundos vai ter muita dificuldade em saber o que é um conflito de interesses nesta área. Vai ter dificuldade em fazer avaliar um verdadeiro caso de duplo financiamento. Verificámos também, está reportado em mais do que uma auditoria, há uma grande falha no reporte das situações de irregularidades e fraude. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, teve uma atualização e passa a ter uma dotação de 22,2 mil milhões de euros para concretizar 44 reformas e 117 investimentos. Foi criada também uma comissão de auditoria e controlo presidida pelo Inspetor-Geral de Finanças. A Comissão de Auditoria e Controlo são 3 pessoas. Como são 3 pessoas, naturalmente que têm que recorrer a alguém, porque não são essas 3 pessoas que vão para o terreno fazer o controlo e fazer a auditoria ao PRR. Aliás, temos um mecanismo que, se não tivermos capacidade de as fazer, porque não temos capacidades técnicas específicas naquela área ou porque não temos capacidade operativa de momento para as fazer, podemos recorrer ao exterior e contratar auditorias, sempre sob a nossa supervisão, nossa IGF. A questão dos recursos está estabilizada, digamos assim, não está completamente resolvida, mas está estabilizada. Conseguimos criar uma equipa que trabalha o PRR, que inicialmente não conseguíamos, andávamos a desviar pessoas, não é? E, portanto, neste momento conseguimos ter pessoas que têm responsabilidades nessa área. Em julho de 2022 foi lançado o Balcão dos Fundos e a Linha dos Fundos como serviços de apoio aos beneficiários e às candidaturas aos fundos europeus. É aqui que se tem acesso a uma área reservada que permite submeter candidaturas, efetuar alterações, registar contratos, efetuar pedidos de pagamento, adiamento ou reembolso. A Autoridade de Auditoria e Inspeção-Geral de Finanças, a ADC, Agência para o Desenvolvimento e Coesão, coordena os fundos estruturais de investimento e os fundos agrícolas e das pescas estão a cargo do IFAP, o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, dada a complexidade destes apoios. A candidatura é feita com os conselhos que o técnico dá e com as regras novas que o agricultor tem que cumprir. Um dos problemas da PAC é que ela não é estável, está sempre em mudanças e, portanto, é difícil um agricultor apreender as regras porque ela já mudou, agora é mais outra, muda outra vez. Há uma instabilidade. Quando ele aprende, vem uma nova PAC. Só para receber as ajudas, que é o chamado condicionalidade, tem que cumprir mais de 100 regulamentos e normas comunitárias. Dada a complexidade da legislação, o secretário-geral da CAP diz que em todo o país há 440 técnicos certificados para ajudar os agricultores com as candidaturas. Há uma área só para o Serviço de Apoio às Ajudas Comunitárias, outra para a identificação das parcelas agrícolas e outra para o Serviço de Identificação e Registro Animal. Esta aplicação informática é o espelho das ajudas, da complexidade das ajudas que temos neste momento. São muitas, são muito exigentes em termos burocráticos e exigem muitos documentos. O registro de uma só parcela, para ser materializada, demora em média 45 minutos a 1 hora. Se multiplicarmos isso por agricultores que têm 10, 20, 100, 200 parcelas, é fácil tirar a conclusão sobre o tempo que se perde aqui com o registro das parcelas. Aqui a parte que efetivamente há mais burocrática é esta parte inicial do registro da exploração, porque depende do parecer de uma série de entidades. Os parceiros normalmente ultrapassam os prazos que era suposto. Os fundos que apoiam diretamente a agricultura dividem-se em 2 grupos. Aqueles que são pagos anualmente e que têm um financiamento 100%
do orçamento comunitário. Nesta atual PAC, essas condicionantes aumentaram muito e têm uma carga burocrática muito grande. Declarações, documentos, pedidos e 2.000 páginas de regulamentos comunitários. É isso que é a PAC em Portugal. Tem o segundo grupo, que são ajudas ao investimento, ajudas ambientais, ajudas ao desenvolvimento rural, que têm candidaturas, que os agricultores e os promotores se candidatam. Nesse grupo de apoios comunitários, ainda estão por executar mais de 800 milhões de euros. Olha, tuta, não há muita tuta, não vemos. Ok. Bom, hoje as pessoas que estão na agricultura não estão a pensar no subsídio. Eu posso dar exemplo da nossa empresa, que fez várias candidaturas e algumas delas reprovadas e nós estamos a funcionar. Portanto, nós não vivemos pelo facto de haver subsídio. Pode haver muitas candidaturas, mas se o negócio não for viável, portanto, é dinheiro que o Estado investe e que vai acabar por abortar e por ir à falência. Todo o tomate aqui produzido é fecundado por abelhas. Sem a nossa amiga abelha, não temos tomate aqui na exploração. Bom dia. Paulo Maria é produtor de hortícolas em estufa em A dos Cunhados, Torres Vedras, há mais de 25 anos. Tem feito algumas candidaturas a fundos comunitários, nem todas com êxito, mas sempre com necessidade de recorrer à banca. A velocidade das empresas não é compatível com a velocidade dos parceiros e dos licenciamentos. E o processo, como é muito demoroso, demora muito tempo, obriga a que os empresários avancem para a construção, porque não se compadece estar meses, quase anos à espera de licenciamentos. Depois ter o licenciamento mais o período de construção, portanto, é demasiado tempo e põe em causa, portanto, financeiramente o processo. É uma grande dificuldade de implementar os projetos, porque se veem aliados numa teia burocrática de imensos organismos. Os agricultores depois vêm-se na prática confrontados com 2, 3, 4, 6 anos. Ainda na semana passada estive com agricultores no norte do país. Uma jovem agricultora disse: estou há 6 anos para conseguir o licenciamento e os documentos para a aprovação do meu projeto e ainda não fui capaz. A produção de hortícolas é um setor com muito potencial, mas tem sido afetado pelos sucessivos atrasos na obtenção de licenciamentos. Muitas vezes ficamos aqui com a construção feita, como é o nosso caso, já estamos em produção, portanto nós submetemos os projetos a aprovar em 2022, executamos a obra em 2022, começamos a produzir em 2023, estamos em 2024, estamos à espera de licenciamentos para termos o dossiê com todo o investimento feito, com tudo pago, à espera de reunirmos todos os licenciamentos para podermos fazer um único pedido de pagamento. Portanto, esta é a realidade. Muitos níveis de decisão não significa forçosamente mais transparência, às vezes significa mais opacidade. E temos depois também questões em termos de gestão que têm a ver com as próprias equipas, no sentido de estarem subdimensionadas, mas sobretudo de não haver uma gestão flexível das equipas. Digo isto porque, naturalmente, que em alturas de pico poderia ser necessária mais gente, em alturas de, enfim, não pico, menos gente, mas como não é feita essa gestão flexível, o que acontece é que nós temos equipas claramente subdimensionadas em várias áreas. Desde que aderiu à então Comunidade Económica Europeia, em 1986, Portugal já recebeu mais de 160 mil milhões de euros de fundos europeus. Até ao final desta década, o país vai receber a maior vaga de fundos de sempre. A Presidente da Transparência Internacional Portugal, Margarida Mano, alerta para a prioridade na boa gestão dos recursos públicos. Vamos ter até 2026 a entrada de fundos muito significativos que pretendemos perceber
qual é o objetivo e como é que se vão colocar, e não está em causa que não sejam possam ser extremamente importantes para a criação de valor em Portugal, mas é importante que não haja, digamos, um silêncio e uma dificuldade na prestação de contas, porque, no fundo, ficamos preocupados quando vemos que as instituições um ano depois ainda não apresentaram os relatórios publicamente. Estamos a falar, naturalmente, de instituições públicas, não é? E, portanto, o PRR, pela quantidade de fundos que traz consigo, e nomeadamente nestas áreas, merece uma atenção muito particular. Em 2023, foram abertas 26 investigações junto da Procuradoria Europeia, elevando para 43 o total de investigações, com um prejuízo estimado de 928,6 milhões de euros. Os fundos comunitários para Agricultura e Desenvolvimento Rural, para Desenvolvimento Urbano e Regional e o PRR, o Programa de Recuperação e Resiliência, são os programas de financiamento europeu com mais casos em investigação pelos procuradores. Neste momento, Portugal tem uma acusação produzida no âmbito da denominada Operação Admiral, que acusou 27 arguidos, 12 pessoas e 15 empresas por crimes de associação criminosa, corrupção, fraude fiscal e branqueamento. Estima-se uma fraude fiscal de cerca de 80 milhões de euros através de uma cadeia de empresas que fugia ao pagamento do IVA com o uso de faturas falsas e declarações fiscais fraudulentas. Portugal não tem ainda qualquer caso concluído e apenas o processo da Operação Admiral se encontra em fase de julgamento. Ao longo dos últimos anos, tem-se assistido a diversas operações de combate à fraude com fundos europeus, nomeadamente situações em que os beneficiários apresentaram faturas falsas, contratos fictícios ou empresas que tinham apenas um trabalhador e faturavam diversos serviços em vários locais e com projetos financiados. Muitos processos ainda estão a decorrer, alguns em segredo de justiça. O que o estudo também verificou é que há uma enormidade de casos que estão abertos, isso significa que a recuperação não foi feita. Era, para mim, absolutamente fundamental que a Inspeção-Geral de Finanças desse esse conhecimento, desse nota pública disso. Devia de existir transparência sobre isso. Quais são os montantes que, tendo sido indevidamente pagos, portanto, de despesas que importa recuperar, qual é o valor neste momento relativamente a cada período de programação? Desse valor, qual é o que vai sendo recuperado, enfim, por contrapartida do Orçamento de Estado e o que é efetivamente devolvido pelos beneficiários? Quanto é que se conseguiu recuperar? Quanto é que não se conseguiu recuperar? Isso eu não lhe consigo dar esse dado, mas admito que é um dado que poderá ser conseguido. A responsabilidade é das entidades de certificação, da Agência para o Desenvolvimento e Coesão e o IFAP. Não sei se esses números estão suficientemente tratados e podem ser divulgados assim de uma forma simples. Agora, entidades que poderão eventualmente ter esse número, só de facto estas entidades. A IGF não tem responsabilidades a esse nível. Perguntámos a estas entidades que montantes foram afinal pagos indevidamente relativamente a cada período de programação. A Agência para o Desenvolvimento e Coesão refere apenas que no Portugal 2020 estão em recuperação verbas em dívida no valor aproximado de 230 milhões de fundos. E acrescenta que estes valores têm vindo maioritariamente a ser recuperados de forma voluntária junto dos beneficiários. Ficámos sem saber quais é que foram recuperados e os respectivos montantes. A Presidente da ADC mostrou-se disponível para uma conversa apenas em off, mas nunca chegou a acontecer. Já o IFAP, Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, respondeu que estão em dívida 157 milhões de euros, num total de cerca de 5 mil processos de recuperação de verbas pendentes, envolvendo cerca de 4 mil beneficiários devedores. Dos 157 milhões em dívida, 43 milhões, embora não tenham sido ainda recuperados aos beneficiários, foram já reembolsados pelo Orçamento Nacional aos diversos fundos da União Europeia. Não desisti, não vou desistir. Nasci nisto, como é que eu vou desistir? A minha profissão foi esta.
desde que nasci, desde que começo a trabalhar, desde os meus 16 anos até agora, não vai ser agora que eu vou mudar. Questionámos a Sociedade Polis Litoral Norte, que entretanto foi extinta e se encontra em processo de liquidação, sobre o porquê do estaleiro de reparação de embarcações de pesca do Cabedelo, em Viana do Castelo, nunca ter sido utilizado e onde foram gastos 372 mil euros. A resposta chegou por e-mail. Uma vez que a gestão, manutenção e conservação do espaço em apreço é da responsabilidade da Câmara Municipal de Viana do Castelo, informamos que as questões que nos colocaram devem ser dirigidas àquele município. Foi o que fizemos, mas nunca obtivemos resposta. O que eu penso é que o dinheiro é mal gasto. Eu acho que o dinheiro deve ser gasto, mas deve ser gasto em condições ou ajudar então, ou tentar ajudar as pessoas que têm vontade, mínimo, de criar melhores condições para as pessoas poderem crescer ou então valorizar o espaço onde trabalhamos. Esta reportagem está disponível em rtp.pt.